Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai te ajudar a entender melhor os processos das fazendas. E hoje nós estamos com um convidado especial e vamos falar sobre irrigação, meu amigo, o nosso amigo Igor Santos, mestre irrigação. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por dedicar essa hora aí de conversa para agregar conhecimentos aos nossos ouvintes e telespectadores. Então, bem-vindo, se apresente e muito obrigado. Muito obrigado aqui, Mauro. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Igor Santos, né? Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado em irrigação, trabalho com manejo e gestão de irrigação há 10 anos e trabalhei em Minas Gerais, já passei pelo Goiás. Hoje eu trabalho já tem uns 5 anos que eu estou no oeste da Bahia. Tu é da onde, natural? Eu sou de Carlos Chagas, Minas Gerais. É mineirinho? Eita, bexiga! Interior de Minas. Interior de Minas? Isso. E hoje, atualmente, eu sou consultor de 60 mil hectares irrigados aqui no oeste da Bahia. Entendi. E a sua especialidade, então, é irrigação. Você saiu da faculdade? Como é que foi essa história para chegar a ter esse conhecimento até hoje, digamos? Quanto tempo faz que você se formou? Na verdade, quando eu saí de Carlos Chagas, eu saí para fazer o curso técnico agrícola, né? Lá é técnico em agropecuária, na cidade de Florestal, Minas Gerais, que é do lado de BH. Tá. Lá eu fiquei no internato durante 3 anos para pegar, né, experiência com a parte... Os colégios internos? Os colégios internos que tinha, né? Para pegar experiência mesmo com cada área da área rural e ver qual que a gente identificava mais. Então, quando eu entrei lá, eu queria ser veterinário. Quando eu saí, eu queria ser agrônomo. Né? Como que vai virando as coisas. Ainda bem, né, que você descobriu lá. Lá eu consegui ter certeza do que eu queria. E do que eu não queria também. Não queria ser veterinário? Faz parte. Você sabe o que você não quer. Isso é importante. E aí eu fiz a Universidade Federal de Viçosa. Logo de lá eu passei no vestibular. Eu fiz, prestei Lavras, Belo Horizonte, UFMG, Viçosa, e eu passei e eu pude escolher Viçosa. Então eu ingressei em Viçosa. Então né? tu era um bom aluno, né? Você passou nessas bexigas tudo aí. Era bacana. Eu não era bom, não. Eu era bacaninha. E aí, cara, entrei lá em Viçosa e lá tinha muito, assim, uma pegada que eu gostava, sabe? De muita pesquisa e tinha um pouco de extensão também misturado. Então tinha aula prática que dava para você... Por eu ter vindo de Carlos Chagas, Minas Gerais, a gente não tinha contato com a agricultura, não tinha nada. Lá é só pecuária. Sim. Né? Então, quando eu fui para Viçosa, eu comecei a ver realmente assim, a agricultura de uma forma muito mais técnica, né? Campos experimentais, muita gente fazendo pesquisa. E eu pude fazer estágios lá durante todo o meu período, eu fiz estágio. Então, deu mais certeza ainda que eu queria trabalhar com irrigação. Tá. Né? Aí, terminando o curso de agronomia, eu já passei no processo seletivo e fui para o departamento de engenharia agrícola para fazer um mestrado em ciência e engenharia de irrigação. Tá. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu vim para o campo, a empresa antiga Irrigel. Quanto tempo faz isso? Foi em 2015, quando eu formei. 10 anos. Né? 10 anos. E aí, em 2016, né, eu já estava no mestrado, já terminando o mestrado, né, que a gente fez em 2015 e 2016, o mestrado. Tá. E em 2016 eu já fui para o campo, né? E qual foi a sua primeira fazenda que você atendeu? Tu lembra? Cara, quando eu cheguei, eu fui para Patrocínio, Minas Gerais, onde eu fui fazer aquele treinamento, né? Que a gente fala... Como que chama quando você entra numa empresa, que você vai fazer aquela semana da integração? Ah, sim. E aí eu fui para Patrocínio fazer essa integração. Então lá eu trabalhei em algumas fazendas, né? Junto, tipo como assistente mesmo, aprender qual que eram os clientes, as rotas, como que era o dia a dia, o trabalho. Isso durou por volta aí de 1 mês. E aí logo em seguida, a região ao lado, no Alto Paranaíba, ela teve um desfalque e surgiu uma vaga para alguém assumir essa região. Da equipe que tinha novata, sim, eles entenderam que era o cara mais preparado e me entregaram aquele desafio. Legal. De já ir para uma região assumir. Entendi. Né? O conhecimento teórico eu tinha muito, porque eu fiz mestrado, né? Fiz bastante estágio e a prática também era legal, porque eu tinha feito muito estágio já com irrigação. Em todas as minhas férias eu fazia estágio. Que legal. Na própria empresa. Né? Eu ia para a região para fazer estágio. Entendi. Então eu assumi isso aí e comecei trabalhando lá no Alto Paranaíba, com alho, batata, cenoura, cebola,
beterraba, abacate, avocado. Então era muito mais frutas no caso, Puro né? HF, cara. E café. Né? Entendi. Tinha muito café também de montanha lá no gotejamento. Então lá nem soja, essas coisas não tinha. Grãos e fibras eu nem tinha contato. E Quando o pessoal me entregou a região do Alto Paranaíba, eles viram que ia dar certo, eles foram colocando algumas regiões mais agregadas. Tá. Então eu fui entrando mais ali pro lado de Pompéu também. Aí lá eu fui conhecer mais feijão, soja, milho, né? Mas para quem trabalha com HF tem uma certa até facilidade de trabalhar com as culturas de grãos, porque o HF é muito técnico. Mais complexo. Entendi. Tem muita estratégia. Agora, quem vai dar soja pro HF, que é hortifruti, né? Não, é muito mais complexo. É de muito repente, mais difícil essa transição. O cara vai ter problemas. Então você veio já do mais difícil. E aí tu nada de braçada, digamos assim, na soja e fibra, que é mais tranquilo. Eu te falo assim, que minha escola foi uma escola, né? A escola da HF, ela maltrata, judia e ensina de verdade. Então, isso é bom. E aí depois que você sai dela ali, você está preparado para a maioria dos desafios aí Muito bem. Bom, vamos entrar então nas curiosidades, né, de irrigação. Eu conheço irrigação pelo fato de eu atender fazendas, né? Mas eu não sei tecnicamente como é que funciona. Claro, a gente vê algumas coisas, se bate com especialistas na lavoura lá e às vezes pergunta. Mas eu queria hoje, então, a gente aprofundar um pouco mais, né? E você me falar aí sobre qual a importância na irrigação, o que se ganha, enfim, estrategicamente para um agricultor, por que é bom botar a irrigação? Cara, eu falo que a irrigação, ela vamos focar aqui também em qualquer tipo de irrigação, né? Hoje, pessoal, eu sou mais focado, eu atendo mais pivô central, pela região que eu tô, mas antigamente eu trabalhei muito com gotejo, com microaspersão. Isso, eu ia até entrar na próxima pergunta, mas pode seguir já. Quais são os tipos? Então já entra nessa bexiga aí. A gente tem aspersão convencional, a gente tem gotejamento, tem microaspersão, tem canhão, carretel, né? E tem o pivô central, que é o sistema de irrigação que mais cresce no Brasil hoje, é o pivô central, né? E além disso, ainda você tem um pouco de irrigação por superfície, né? Campos de arroz, inundação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que eu esqueça disso, desses tipos. Eu vi um negócio, não sei se isso é verdade ou não, que tem um tal do pivô que é paralelo, que anda assim, isso é verdade? Existe? Isso. E já tem no Brasil? Como é isso? Tem, esse aí é o pivô linear. Isso. Antigamente o pessoal tinha algumas regiões, né? Você tem uma área mais plana, então você tem uma área quadrada ou retangular, você coloca um equipamento que cobre toda a área e aí você caminha com esse equipamento para você irrigar 100% da área. Pensando num campo de futebol. Isso. Né? Você consegue irrigar ele inteiro. Se você colocar um pivô central, como é um círculo dentro de um quadrado, você vai perder em torno de 20, 25% da área. Perfeito. Né? E essas áreas, elas realmente são mais difíceis, porque são cantos mesmo que ficam na área. O pessoal chama de calcinha, que isso? a turma chama de calcinha. Essa é uma vantagem que o pivô linear tem com relação ao pivô central, né? Você consegue aproveitar mais o potencial de irrigação da sua área. Porém, operacionalmente, o pivô central ele tem um ganho em eficiência operacional muito maior. Porque quando ele termina de irrigar, ele está no ponto que ele precisa começar a irrigar de novo na próxima irrigação. Entendi. O pivô linear ele sai da parte seca, ele termina a irrigação na parte mais úmida, onde ele acabou de desligar. Entendi. Quando ele vai ligar de novo, ele tem que voltar começando da parte mais úmida, né? Que é onde ele terminou a irrigação. Ou então ele teria que voltar vazio. Ou voltar vazio. Né? Exatamente. Existe uma outra estratégia que o pessoal divide a área em duas. Então ele vai para um lado, faz a manobra, volta pelo outro. Só que essa manobra tem que ter um trator para arrastar. Entendi. Né? Ele não faz sozinho. Rapaz, eu não sabia que tinha essas bexigas não, moço. E aí o pivô central ele é totalmente autônomo. Sim, né? sim. Ele começa e termina onde ele precisa, não precisa de trator arrastar, nada. E tem uma outra curiosidade, talvez vocês aí que não conheçam nada disso, né? Logo que eu cheguei aqui no agro, não vai rir não, viu, seu bexiga? Não pode rir não. Tá bom. Eu chamei o cara e falei o seguinte, ei... Rapaz, você já viu que aqui na ponta tá caindo muito mais água? Acho que tá com um problema. Lá na frente tá caindo menos. Idiotice da porra, depois eu vou entender. Mas explica aí tecnicamente o porquê. Você pegar o pivô central e o pivô linear ele cai a mesma quantidade de água, de fora a fora. Porque os dois lados dele tá fazendo a mesma velocidade na área. Sim. Né? Agora, o pivô central, por ele estar fixo no eixo dele no centro,
A velocidade que ele passa naquela área ali é muito pequena e na ponta ele está passando muito rápido. Para a gente garantir a mesma quantidade de litros por metro quadrado, a gente ajusta a vazão. Sim. Então, se ele vai ficar muito tempo ali jogando a água, a gente coloca pouca água ali de vazão. Na ponta, que ele vai passar muito rápido, a gente aumenta a vazão para dar conta de aplicar exatamente a mesma que a gente chama de lâmina, né? Que é litros por metro quadrado. E quanto é? Claro, eu sei que varia isso, né? Mas vamos lá. No normal, na soja, no pivô de soja, por exemplo, quantos litros por metro quadrado em cada passada o pivô aplica, isso, né? Olha, entra um pouco em manejo de irrigação. Eu gosto de irrigar por irrigação na soja, na cultura da soja. E aí, pessoal, isso aí serve para pivô, para carretel, independente do sistema. Tá, mas então, depois que você falar isso, tu me explica esses outros sistemas aí também, que carretel eu não sei o que é, não. O pivô, normalmente eu trabalho com lâmina entre 10 a 15 milímetros, por irrigação. Tá, isso seria gera 1 litro por metro quadrado. Ah, entendi. 10 milímetros é 10 litros por metro quadrado. Entendi. Né? 1 litro por metro quadrado é 1 milímetro. Tá. Então, eu gosto de trabalhar umas lâminas assim, a gente chama de lâmina, né? Eu gosto de trabalhar esse tipo de lâmina. Mas tem gente que trabalha com lâmina menor um pouco, com 6, 7 milímetros, 8 milímetros. Tem gente que avança até mais um pouquinho. Tá, mas isso aí, só para perguntar, quando você compra um pivô, ele não ele é flexível, eu posso regular isso, né? Não tem um Só tipo que essa lâmina que eu falei, eu estou considerando a cultura já grande, né? Num pico produtivo ali, florescimento, enchimento de grãos. Mas essa lâmina ela vai variar dia a dia com a evapotranspiração, né? O clima, né? E a fase da cultura. Então, à medida que a cultura vai aumentando sua massa foliar e chegando próximo do período reprodutivo, que precisa de mais água, ela vai precisando de mais água. Sim. Então, a demanda hídrica da cultura, independente da cultura que for, ela começa pequena e ela vai aumentando até chegar no período reprodutivo. Tá. No período reprodutivo, ela está no pico. Né? Por exemplo, o milho ele precisa de muito mais água do que a soja, por exemplo. O milho, normalmente a gente trabalha a segunda safra, que apesar de estar num clima um pouco mais ameno do que a soja que está no verão, mas o milho praticamente é 100% irrigado, né? Algumas regiões ainda chove um pouco no meio do ano ali, Minas Gerais, mas o milho, se a gente tiver milho com altíssimo potencial produtivo, né? O milho ele chega a irrigar aí 500, 600 milímetros, uma soja vai irrigar uns 400, 450 no máximo. Entendi. Tá. Então volta lá nos tipos de irrigação. Falando de carretel, o que é carretel? O carretel é quando você tem realmente uma mangueira que você vai desenrolar na área, né? E aí o carretel ele é arrastado, aí pode ser por hidráulico ou pode ser por algum motor, ele é arrastado com um canhão na ponta. E aí imagina um canhão no meio dessa mesa. Sim. E aí você vai puxando esse canhão realmente e ele vai molhando aquela área para frente dele. Né? Então na hora que você terminar de puxar aquela área, ele irrigou toda essa área aqui, como se fosse um campo de futebol, 1 hectare. Você pega esse carretel e agora você pode levar para outra área. Então um carretel ele pode fazer uma área muito maior. Entendi. Né? Você vai levando ele para lá, para cá, vai terminando a irrigação, você vai mudando ele. Tá. É um sistema que ele é mais barato para você irrigar uma área maior. Só que ele tem limitação de mão de obra, né? Tem que ter alguém ali puxando, né? Entendi. Ele não é autônomo, né? Não é autônomo, justamente. Gotejamento, eu acho que eu sei, né? Gotas, uma mangueira do lado do pé, né? A banana tem isso, né? O gotejamento, Mauro, e hoje ele tem 2 formas de se fazer, que é ele superficial e ele enterrado, né? O gotejamento a gente pode enterrar ele a 30, 40 centímetros do solo, aí vai depender do solo. E aí ele vai fazer uma irrigação subsuperficial, já direto na raiz, tá? Eu vejo gotejamento para café, para frutas, é muito bom. Eu vi para banana, mas era superficial. É superficial. Tá, e eu imagino, não sei, né, que eu não entendo, mas que quando você vai lá embaixo, você precisa de menos água, então, ou não? Na teoria, sim. Aí porque senão não faz sentido. Eu vou ter um trabalho para botar lá embaixo se não tem vantagem. Na verdade, assim, você tem uma vantagem operacional de que você deixa a sua área livre para maquinário, por exemplo, roçadeira, né? Então, você quer mexer na sua área, passar um trator para pulverizar e tal, não tem mais nenhum equipamento ali para ele passar por cima, para ele estragar. Entendi. Né? E lá embaixo você não tem tinha pensado nisso, não. Justamente, você tem um ganho de eficiência um pouco melhor. E quando você faz uma fértil irrigação, você já está dando a comida na boca da planta, isso, né? Isso aí eu entendi. Isso eu percebi como vantagem, né? E aí, por exemplo, se eu não molho a superfície do solo,
eu evito também alguns fungos patogênicos ali na superfície, que precisa de umidade. E também mato, talvez, né? Ou também, questão de herbicida também. Você vai evitar um pouco ervas daninhas ali, porque não está muito úmido em cima. porque, exato, muita erva daninha que só pega isso daqui de raiz, digamos. Você já evita bastante germinação de algumas sementes ali, que tá ali por cima. Já ganhei o podcast de hoje, não tinha pensado nessas coisas não. Show de por bola. Esse lado é bom. Agora, por outros lados, ele também é um sistema que desafia, porque se ele entupir, se ele perder pressão, fica mais difícil você monitorar, porque você não tá vendo. Né? Então você tem que entrar com algumas coisas mais preventivas, a fim de evitar. Por exemplo, as plantas, as raízes das plantas, elas vão buscar fonte de água. Se a fonte de água é uma mangueira que está gotejando lá na superfície, ela vai tender a colocar a raiz dentro desse gotejador. Entendi, cara. Para isso, cara, a gente tem que passar alguns ácidos, algumas coisas de periodicamente, que são verdadeiras doses pequenas de herbicidas mesmo, para ao redor do gotejador não ter a raiz então da planta não entrar. Você entendeu? vai colocar no sistema, no caso. No sistema, você injeta junto com a água. Entendi. E ela cria realmente ao redor do gotejador uma área, uma pequena protegida área protegida para as raízes não querer avançar ali. Não, rapaz, entendi. É legal, só que no campo aplicar isso é mais difícil. Sim. Porque você precisa de uma equipe técnica treinada, um pessoal dedicado, um pessoal caprichoso, né? E são, assim, não pode falhar. Porque se esse sistema está enterrado e por algum motivo, algum funcionário falhou nisso aí, passou 1 mês, 2, 3 despercebido e houve o entrosamento de raízes ali, você perdeu o seu sistema. Entendi. Não tem o que fazer. Sim, né? sim. Aí você tem que arrancar seu sistema e instalar outro. Tá, então nós falamos aí no pivô central, no pivô linear, nós falamos de gotejamento, nós falamos de... Carretel, o que mais? Aí tem a microaspersão, que é, na verdade, uma fita, né? Levando uma mangueira, levando a água. Isso que é comum nos pátios, né? Molhando grama. O pessoal, na banana também gosta muito, né? E aí fica a microaspersãozinha. Por quê? Qual que é a diferença da microaspersão para o gotejamento? Ela é uma aspersão, ela joga no ar ali, ela asperge as gotas, só que já ali muito próximo ao solo, uma área de cobertura muito maior, né? Então ela tem um raio de alcance aí de 3, 4, 5 metros. Sim. Isso aí para desenvolvimento radicular é muito bom. Então se a gente estiver pensando, por exemplo, numa cultura, vamos pensar aqui no abacate, no mamão, que cresce, né? A gente quer que as raízes também, ela dê sustentabilidade para uma ventania não derrubar essa planta. A água, onde a água vai, a raiz vai atrás. Entendi. Então você usa o próprio sistema para desenvolver essa área radicular para essa planta não ficar tombando, tendo tombamento. Pois é, a banana é um problema isso, né? Isso, a banana tem problema de tombamento. Eu atendi através do Senai, na época, uma fazenda de bananas aqui em Barreiras. E lá, quando a gente estava aplicando as técnicas do Lean, né, para melhorar. Inclusive foi lá na colheita, onde a gente atuou, né, na PEC, que eles chamam, onde embala e deixa tudo pronto para mandar para o mercado. E lá teve um vento, o almoço, foi mais de 30% das bananeiras caíram. Foi pro chão. E lá era por gotejamento. Aí. Então, talvez, né, isso eu não sei, mas como tu está me dizendo agora, se fosse por aspersão, teria desenvolvido mais raízes, talvez teria caído menos banana. Existem estratégias, tá? Por exemplo, se eu for trabalhar com uma aspersão numa cultura que eu quero desenvolver um pouco de raiz, talvez eu trabalharia com 2 linhas, uma aspersão não, um gotejador. No meio? Com 2 linhas, uma de um lado da planta, outra do outro lado. Sim. Para induzir as raízes a abrir para os 2 lados. Sim. Né? E aí eu posso colocar os gotejadores também entre plantas, não muito próximo ao caule, para ela buscar essa água. Sim. Né? E aí você consegue desenvolver. Entendi. Vai de tipo de solo também. Aqui na Bahia a gente tem um solo mais arenoso, aí trabalhar com o sistema de gotejamento é um pouco mais difícil, porque ele não vai fazer aquela faixa molhada, que o ideal é que a gente faça uma faixa molhada ao longo da fita. Sim. Né? Ele forma bulbos, mas muitas vezes, dependendo da lâmina, esse bulbo não se encontra um com o outro. Entendi. Então fica verdadeiras áreas molhadas no meio de áreas secas. Entendi. Né? Dificulta um pouco. Isso é ruim. Aí Além disso, tem mais algum ou não? E aí tem, por exemplo, a aspersão convencional, né? Que é essa que a gente vê de pastagem. Sim. Né? Então vamos lá, teve o pivô linear, tem o carretel, tem o gotejamento, microaspersão, aspersão convencional.
E tem algumas variações aí que o pessoal mais artesanal, a turma tem feito em casa. Mas então, aí, oficialmente, digamos, seriam essas aí, né? Seriam essas as mais importantes. E a de superfície, né? Que é por inundação. Então, você prepara, por exemplo, o caminho das águas, ali numa... eu tô lá no Pernambuco, uma área de plantação de manga, né? Tem muita disponibilidade de água. Eu solto essa água, ela tem um tempo de avanço, ela vai passar pelo talhão e vai sair do outro lado. Às vezes eu até paro ela ali. E essa água pode estar levando também fertilizantes, fazendo uma fertilização. Mas aí seria, no caso, viria de um rio, de um açude, sei lá. Isso, ele pode canalizar essa água com bombeamento. E aí depois tu fecha, no caso. Isso. Abre. E aí ele vai abrindo e fechando, controlando isso aí, essa entrada. Então pode ser uma tubulação passando como se fosse na lateral do campo de futebol e várias áreas para inundar. Sim, então o que ele vai fazendo, né? Vários, tipo um canteiro. Entendi, né? sim. E ela vai andando entre os canteiros. Ele abre uma, fecha a outra. Aí, pro bombeamento dele, ele vai saber, olha, eu posso deixar 5 áreas abertas. Entendi. Então, se ele tem 15, ele vai irrigar de 3 em 3 aqui, ó. 3, fecha 3, abre 3, fazer 3 áreas. Tá, e agora vamos falar justamente, né, de eficiência, a gente estava falando sobre a eficiência de cada sistema, mais ou menos, e sustentabilidade, moço. Esse negócio aí não é... Você vai acabar com a água do mundo? Então... Cara, é o seguinte, hoje a falta de informação e muitas vezes a maldade na forma de informar, sim, né, que tem muito, social, né? Justamente atinge assim, o agronegócio apanha muito. Acho que a gente isso. deveria perguntar para aqueles especialistas que tem aí, né, esses bexiga que você tá lá falando mal do agro, esses filhos do canso, né? Enfim, deixa pra lá, que senão a gente vai se ofender aqui, velho. Se a gente parar pra pensar, hoje a irrigação, ela utiliza mais de 50% da água captada no Brasil e fora também, né? Só que ela utiliza, ela não consome, né? É diferente. Ela utiliza a planta, ela vai utilizar essa água, ela vai produzir fotoassimilados, ela vai produzir carboidrato, massa vegetal, e ela solta essa água de novo no ambiente, através de evapotranspiração. Então é uma água que ela não é perdida. Ela é evaporada, ela só é utilizada. E ela volta para o ambiente com a maior qualidade possível. Porque acaba sendo um filtro. Né? Ela cai no solo, vai passando. Já lembra do fio de barro? Sim. Pois é. Ela vai passando o solo vai filtrando essa água, passa pela planta, depois ela vai ser evapotranspirada, né? Vai para a nuvem, da nuvem ela cai de novo em outra região. Então essa água ela tem um ciclo, né? A gente não destrói uma molécula de água. Agora isso para mim é novidade, não sabia não, moço. A gente não destrói uma molécula de água, a gente inviabiliza ela, suja, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma cidade, uma indústria, talvez a água que vai sair dali vai estar contaminada com metal pesado, com até doença mesmo. Sim. O pessoal fala de muita coisa, né? Que tem em cidades, esgoto e tal. Essa água ela não consegue ser utilizada mais depois, ou tem que passar por um tratamento muito pesado para conseguir estar disponível, né? Já a água da agricultura não, é uma água que ela volta para o ambiente, ela é 100% ecológica, na verdade, né? Você está jogando ela no ambiente para ela passar pelas plantas e retornar ao ambiente para ela cair em outro lugar de novo em forma de chuva. Né? Então, essa é o movimento das massas de ar, né? Rapaz, mas essa é uma informação que eu acho que quase ninguém tem, velho. Ó, pra você ter uma ideia, por que chove muito ali no Tocantins, né? São massas de ar de evapotranspiração da floresta amazônica. Ela vai descendo naquele corredor de umidade, né? E vai chovendo pelo cerrado ali no Brasil, né? Então, aquilo ali são evapotranspiração da floresta. A cultura também, uma lavoura também evapotranspira, né? Por isso que a gente, muitas vezes você está aumentando a evapotranspiração de uma área que era muito seca, não tinha irrigação, e aí você coloca irrigação naquela área ali. Vamos pegar uma área de... Se a gente pensar, pode ser até no interior da Bahia, ali, aquela região do sertão baiano. Irecê ali naquele... Se você começa a irrigar muito, você tem muito mais evapotranspiração ali, tem muito mais planta, então você está colocando mais umidade possibilidade de chuva. Aí você começa a alterar o clima. Só que hoje a gente chama de rios voadores, né? Aquela água que evapotranspira ali, ela não fica ali, ela vai andar na massa de ar. Ela vai cair em algum lugar. Tá, aí então de repente ela é criada ali, mas quem é beneficiado é outro local, por exemplo. Justamente. Rapaz, velho, mas moço, isso eu realmente estou aprendendo isso hoje aqui, eu não sabia disso daí, né? Que ela era, eu sabia que tinha esse sistema aí de evaporação das águas, do mar, da chuva, mas eu pensava, e eu acho que eu e metade do mundo ou mais, acha que quando
cai a chuva, se a gente for irrigar a planta, ela não voltaria para o sistema. Então, Ela é uma volta. informação importantíssima aí Ela para volta. quem... Ela não volta 100%, Sim. porque alguma coisa ela vai transformar em grãos. Aquele grão vai ser colhido, né? Com, por exemplo, 14% de umidade. E aí um pouco dessa umidade, ela está sendo levada para outra região, porque vai vender esses grãos, vai transportar, enfim. Mas muita dessa água é evapotranspirada na própria... Então, se eu estou pensando em mas irrigação... alguma parte, realmente, ela tem que ser usada pela planta, que é utilizada. para poder viver, né? Justamente. Uma parte usa, então a outra parte não é 100% toda, no caso. Mas né? ela sempre está nesse ciclo aí. Sim. Sempre está nesse ciclo. Então, é uma informação importante. Que é o ciclo hidrológico, né? Beleza. E custo, investimento, dá retorno, como é que funciona essa... por exemplo, um cara que não tem irrigação. Inclusive, eu atendo um cara no Tocantins que ele está pensando em colocar irrigação, né? Fala um pouco sobre isso, a questão de custo, quanto tempo tem de retorno, se é viável ou não. A gente fala de uma balança que tem, que é a relação de risco-retorno, né? Uhum. Eu desconheço eu desconheço uma característica que seja tão forte quanto a irrigação nessa balança aí. Porque a balança do risco-retorno, normalmente, quanto mais se arrisca, talvez você vai ter um retorno maior, né? Não, eu quero correr pouco risco, eu vou ter um retorno menor. Sim, é a mesma Isso coisa de mais, juros de banco. Isso é o mais normal. Com relação à irrigação, você está colocando muito menos risco quando você começa a irrigar, porque você não depende mais do clima, né? Para ter uma quebra de safra, você não vai ter. Agora, o que pode acontecer é que seu vizinho está colhendo 100 sacos, você está colhendo 70, 80, por questões de solo, adubo, enfim, né? Mas você não vai colher mais 40, 50, igual a região do Sequeiro vai colher, se tiver um ano muito ruim de chuva, né? Então, você colocou seu risco lá embaixo, né? E o retorno daquilo ali, ele é um retorno muito planejado, né? Você consegue planejar, de acordo com o potencial da sua área, o tanto que você vai produzir e ter de receita. Então, muita gente gosta da irrigação por conseguir planejar 10 anos para frente a fazenda. Tá. Então, ele vai planejar, por exemplo, eu vou plantar essa safra de milho, depois vai vir um capim, depois do capim vem a soja, ano que vem eu vou entrar com feijão, depois vai vir mais um capim, depois a soja, no outro ano eu vou entrar com algodão, e ele faz esse planejamento para 5, 7 anos, e independente se chover ou não, isso aí vai ser realizado, né? Então, ele consegue se planejar e executar o planejado. Tá, agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pessoal estava me falando o seguinte, ó, esse ano que passou aqui, né, que pivô com soja e milho não estava compensando, né? Tem a ver também com por exemplo, tu planejou tudo isso aí, daí daqui a pouco você está lá e o milho, sei lá, veio a R$40 o saco, como aconteceu um tempo desse aí, né? Então, claro, você não tem poder sobre isso, né? Talvez você vai tomar algum prejuízo em algum momento nesse planejamento a longo prazo, mas a longo prazo tu tem um resultado positivo, pelo que eu estou entendendo. Sim. Em algum momento é possível que dê algum... Porque tu sabe o custo? Existe uma conta? Como é que faz a conta de quanto é o custo com a energia? É por hectare? Como é que é isso? Normalmente, Mauro, quem irriga bem, produz bem. Sabe? Quem produz bem, é difícil fechar no vermelho. Tá. Muitas vezes, assim, muito ruim, aquele ano difícil de preço, ele vai empatar, né? Fechar no prejuízo, só se o preço for muito lá embaixo, ele colocou muito investimento na lavoura em si. Mas a produção... Não por causa da irrigação Não por causa da irrigação. Adubação, às vezes ele fez uma adubação para colher 250 sacos de milho. Ele às vezes colheu, mas o saco de milho derreteu o preço. Sim, né? Que foi o que aconteceu aí. Isso eu vou te falar que aconteceu muito. Tem gente que abandonou, né? Tem gente que até abandonou o milho no meio porque não ia valer a pena. Eu vivi isso muito no HF. O HF é muito comum. Você ter uma safra que na hora de colher não compensa nem colher, é melhor passar grade. Que só o custo da colheita já não paga. Isso. Né? Cenoura, beterraba, alho, batata. Alho eu nunca vi, não. Mas batata, cenoura, beterraba, melancia. Muitas vezes ela produz e na hora de comercializar o preço oscila demais, porque é muito volátil. Para grãos e fibras é menos, né? Mas ainda existe um pequeno risco. Só que vai sentir mais quem produz menos, que é o pessoal do sequeiro. Sim. Então, assim, se a turma do sequeiro está levando fumo, a turma do irrigado talvez vai estar levando alguma coisinha ali, mas é muito difícil.
Agora, o bom do irrigado é o seguinte, que quando tá todo mundo perdendo, você tá perdendo menos, e quando tá todo mundo ganhando, você tá ganhando mais. Uhum. Né? Tu sempre tá na frente. Você sempre tá na frente, cara. É por isso que o retorno é muito bom. Tá, e como é a conta, vamos lá, da energia, né? Existe uma conta de quanto é por hectare? Tem. Como é que é isso? Hoje a gente se baseia muito, por exemplo, para você adquirir um projeto. O custo por hectare é um parâmetro que a turma gosta de acompanhar. Qual que é o custo por hectare? De um pivô hoje vai estar jogando água, tudo, levando em consideração tudo. Deve estar na média de uns 20 mil o hectare de um pivô. Tá. Né? Para instalação. Para instalar o projeto. Eu não tenho nada aí. Eu quero acordar amanhã e ter um pivô aqui nessa área aqui minha de 100 hectares. Você vai gastar 20 mil por hectare. Tá? Tudo, jogando água, energia, tudo. Agora, se energia não. Na verdade, a energia varia. A energia é mensal, isso. Mas assim, o projeto instalado. Agora, se você está falando em operação, a gente acompanha um indicador que é o milímetro irrigado. Tá. Quanto custa o meu milímetro irrigado por hectare? Hoje ele está variando em torno de uns R$2. Então, por exemplo, se eu imaginar que nessa safra de algodão eu vou irrigar uns 200 milímetros, eu estou falando que eu vou gastar uns R$400 por hectare. Entendi. Com energia. Aí você fala assim, Igor, e quando eu não tenho energia e a turma usa gerador diesel? Né? No diesel, o milímetro irrigado está em torno de uns R$10, R$12. Então aí 200 vai para 2.000. Né? Aí é a hora que começa a gente tomar prejuízo com irrigação. Entendi. Às vezes ele não se planejou direito. Ele está trabalhando com irrigação, mas o custo dele é outro, o custo operacional é outro. Um tem energia elétrica, o outro é no diesel. Tá. Né? Então, vou dar um exemplo. Quanto que o diesel se paga quando você trabalha com culturas que tem baixo demanda hídrica e um alto valor agregado, que nem o algodão. Uhum. Né? O algodão a gente irriga pouco e ele produz muito. Sim. Né? É por isso que o pessoal estava me comentando, né, que não, vou botar, estão botando inclusive 1.600 hectares de irrigação e nunca tinha a cultura do algodão e agora vão trabalhar com algodão por causa disso, entendeu? Que o algodão dá um retorno melhor e compensa mais na irrigação. Agora deixa eu te perguntar outra coisa, que você falou em milímetro irrigado. Eu atendo uma fazenda que tem pivô, tem um de 25 hectares que é para braquiária, só para o gado, onde ele vai colher a braquiária e fazer silagem. Diz que dá para fazer 4 cortes no ano com irrigação. É a primeira vez que está fazendo isso lá, né? É um teste, digamos, e é 25 hectares. Ele tem pivô de 50, de 100 e de 200 hectares. Né? 2 perguntas. Primeiro, qual é o maior tamanho de pivô que tu conhece e que existe? E a segunda é, se o o custo de milímetro por hectare, ele varia de acordo com o tamanho do pivô ou não? Vamos lá. O maior pivô que existe hoje, ele é 466 hectares. Ele fica aqui no oeste da Bahia, aqui em Luiz Eduardo. Aqui? E ele foi instalado agora em outubro para novembro. Como é a história? Quantos hectares? 466 hectares. Um pivô central? Um pivô. Ele de raio, ele tem 1,2 km e... Acho que é 1,290 km de raio, se eu não me engano. 1.300 metros, praticamente. Praticamente 1.300 metros. Quantos lances tem, sabe não? 26 lances, mais balanço. Depois que terminar aqui, tu me fala daqui. Quero ver essa bexiga aí, velho. Eu dou consultoria lá. É mesmo? Então já tem que marcar. O dia que você for lá, você me avisa. Se eu puder, eles escolheram mais de 85 sacos nesse pivô. O pessoal fala que... De soja? O pessoal fala que é uma área nova, tinha área manchada ainda, tava, né, um pedaço era de abertura. Caraca, velho. Então, assim, quase 500 tem um potencial. Só que um pivô desse, você tem que ter estratégia para trabalhar ele, porque, por exemplo, culturas de demanda hídrica muito alta, um pivô desse ele demora muito a dar a volta. Eu ia dizer, cara. E aí realmente você fica muito limitado, né? Mas umas culturas que têm demanda hídrica mais baixa, como tipo milho não é muito bom, então nesse caso eu não aconselharia. Entendi. Entrar com milho. Agora, se for muito o desejo dele plantar milho, eu dividiria esse pivô em 2, né? Plantava só uma banda. Sim. Né? Ou escalonaria no mínimo, né? Plantava uma banda, depois de uns 60 dias plantava outra banda. Tá. Alguma coisa para não bater as épocas de pico porque de demanda. no pico ia faltar água. Ia faltar água. Tá, e a vazão para moço é água que só bexiga, viu, velho? E respeita a outorga. Então, a vazão. quanto Aí
Essa daí, eu não sei te falar certinho, está em torno de uns 900 metros cúbicos por hora. 900 metros cúbicos por hora. Mas é por aí. Caraca. E aí, assim, Tá, só pra gente ter uma noção vamos lá, é 900 metros cúbicos por hora, eu agora fiquei sem parâmetro nenhum. Num pivô de 100 hectares, qual é uma vazão? O pivô de 100 hectares hoje aqui na Bahia de uma lâmina boa, ele vai ter aí uns 500, 600 metros cúbicos por hora ali, mais ou menos. Então não é proporcional ao tamanho, né? Porque... Não é porque é o raio ao quadrado, né? Ah, A circunferência é um raio ao quadrado. entendi. É πr ao quadrado da área. Então, à medida que ele vai na ponta, à medida que ele vai colocando um lancezinho a mais, já dá um impacto gigante na área dele. Entendi. Entendeu? Entendi, então, sim. Quanto maior o raio desse pivô, mais os lances da ponta representa com relação à área total. Sim, né? Entendi. Então, por isso que a vazão não aumenta linearmente. Isso, na mesma proporção, entendi. Muito bem. Tá, e a pergunta que eu tinha feito depois, que acabou que nós não falamos mais, por exemplo, o custo do milímetro, nesse aí que é quase 500 hectares, é o mesmo do de 25? O custo do milímetro ele vai ser composto basicamente pelo projeto e pelo manejo, né? O projeto pode ser que ele ajuda, né? Porque, por exemplo, a relação de potência instalada por hectare pode ser menor do que um pivô pequeno, né? Porém, o outro componente, que é o manejo, esse pivô grande ele trabalha muito de dia, que é o horário mais caro. De noite a energia é mais barata, 10 vezes mais barata do que de dia. Sim. Então, ele tem que saber jogar com os dois para poder conseguir encaixar um custo do milímetro. Normalmente, a gente consegue fazer o custo do milímetro não ficar variando de acordo com o tamanho do equipamento. Tá? Entendi. Dá para fazer um bom trabalho e manter ele ao redor de R$2, R$1,50, R$2. Entendi. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pivôs que a gente trabalha de 60 hectares, de 80, de 120, tem de 200, tem esse aí de 460. Nenhum deles ultrapassou R$2 por hectare. Então, eu ia te perguntar isso. Então, o custo para ser viável é tipo até R$2, dois alguma coisa? É um bom parâmetro. É um bom parâmetro. É um bom parâmetro. Mas, às vezes, a área do produtor não te dá essa condição. Então, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem uma área muito plana, né? Então, você não precisa de muita potência para colocar essa água lá na ponta. Entendi. Se eu for para Minas Gerais, que tem muito desnível, às vezes 100 metros de desnível, no Maranhão, a potência instalada por hectare passa de 3 CV. Né? Aqui a gente está com uma relação mais ou menos de 1 CV por hectare. Então, é 3 vezes mais caro. Eu ia dizer, é proporcional, então? Ia para R$6 o milímetro? Já vai ficar aumento. Aí já só não vai para 6 se ele, por exemplo, colocar uma lâmina mais alta nesse pivô e conseguir irrigar mais à noite. Entendi. Aí, no consumo, ele desconta isso aí. Entendeu? Mas, de cara, o projeto... Uma área plana, ele tem um custo do milímetro irrigado mais barato. Agora, é uma loucura a diferença, moço. Tem uma fazenda que eu atendo lá no Pará, na verdade. Cara, quando eu vi, eu disse, mas não é possível que esse pivô... É morro, cara. Sobe morro, velho. Lá em Minas Gerais, o bicho pega. Então, ali também é assim. Aí tu vem aqui Aí você vem aqui pra Bahia, moço do céu, cara. É tudo plano, né? Parece que é muito mais fácil. Parece não, é mais fácil de trabalhar, né? Realmente. Agora me diz uma coisa. Quais são os principais erros que tu vê, já como tu atua aí como consultor na área de irrigação? Quais são os erros, que sejam operacionais, enfim, os erros que o produtor acaba cometendo e que ele leva prejuízo com isso? Olha, a gente tem erros de projeto e erros de manejo. É muito mais comum o erro de manejo, porque o projeto já foi, né? Sim. Você não tem mais o que fazer. Tá, mas então vamos pegar aqui. Que tipo de erro de projeto e por que eles acontecem? Vamos pegar no início, então. Vou dar um exemplo. Às vezes o produtor ele precisa de um reservatório e na hora de fazer ele pega um reservatório um pouco menor para economizar, porque um reservatório é caro. Então, por exemplo, vamos pegar um reservatório que tem um orçamento de 6 milhões. Aí o projetista fala com ele assim, cara, mas esse aqui de 5 milhões, vamos diminuir um pouquinho aqui, dá para ir. Aí ele, não, então beleza, eu vou. Aí ele pega o de 5 milhões, ele economizou 1 milhão no projeto. Só que na hora de plantar o milho nos pivôs, ele não consegue, ele não tem água para isso tudo. Então ele vai diminuir. Não tem dimensionamento. Não tem água disponível. Então, muitas vezes, ele poderia plantar 7 pivôs de milho, só vai plantar 5 agora. Os outros 2 vai ter que ser outra cultura, um sorgo, né? Um capim,
ou vai terminar o milho para entrar um feijão. Tá, então você não consegue executar um planejamento mais eficiente porque você não tem capacidade produtiva, digamos, capacidade produtiva. Então, Tá. assim, ele errou no projeto, né? Outro ponto, às vezes ele dimensionou uns pivôs. Essa vazão que você perguntou, ela não é fixa. À medida que a vazão aumenta para o mesmo equipamento, maior o potencial de irrigação dele, que a gente chama de lâmina, em 21 horas. Qual que é a quantidade de água que eu consigo colocar dentro de 21 horas aqui nessa área irrigada? A gente fala 21 horas porque 3 horas a gente não irriga o horário de pico, né? 5 às 9. Das 6 às 9. Às 9, isso mesmo. Das 6 às 9. Então você tem 21 horas para trabalhar. Aqui no oeste da Bahia, uma lâmina de 10 milímetros é excelente. Então, para o mesmo pivô, né, se eu diminuir essa vazão, o dimensionamento da parte aérea, da tubulação da adutora, também diminui os diâmetros, vai ficando mais barato. Então, o projeto, a aquisição daquela área irrigada fica mais barata, Sim. daqueles 100 hectares. Sim. Só que depois, para irrigar, tem hora que ele nem consegue plantar tudo que ele quer, porque a lâmina é muito baixa. Então, se eu estiver falando de um milho, na época seca, ele chega a pedir 7, 8 milímetros por dia. Se o projeto dele só aplica 7, aí ele já vai com a corda no pescoço. Entendi. Então, talvez é melhor ele plantar só metade do pivô. Entendi. Tá, e os de manejo? E o erro de manejo, por exemplo, nessa mesma questão, se a gente pensar em custo, né? O produtor, alguns irrigantes ainda têm aquela ideia de que quanto menos ele gastar de energia, melhor, porque aquilo é um custo. Sim. Né? Só que, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais a cultura tem potencial produtivo, mais ela evapotranspira, mais ela precisa de água, né? Então, uma cultura que tem um alto potencial produtivo, ela vai precisar de mais irrigação. E ele tem que disponibilizar isso para não ter uma quebra. Entendi. Né? Quanto mais ele vai irrigar, mais ele vai gastar energia. Então, é uma balança o seguinte: você vai pedindo, eu vou dando, no final você me retorna. Né? Custo-benefício. É aquele investimento. E muitas vezes ele quer irrigar só à noite, porque é 10 vezes mais barato que de dia. E aí, de dia, ele desliga o equipamento, a roça está pedindo água, mas aí ele não liga. Deixa de ganhar lá o que você ia gastar aqui, talvez. Aí ele colhe mal e fala que irrigação não dá lucro. Entendi. Tá, e teria alguma dica que você poderia, como você atua, né, consultor nessa área aí, tem alguma dica prática, alguma coisa que você gostaria e poderia falar para ajudar os irrigantes, tipo, para evitar esse tipo de coisa? Eu acho assim, todo irrigante ele tinha que ter um sistema de manejo de irrigação. Alguma ferramenta. E existe essas ferramentas? Sim, existem algumas empresas, eu trabalho com uma, existem outras, né? Existem alguns sensores que a turma tenta colocar também. O importante é ele ter uma ferramenta. Não tem como você dirigir um carro sem um velocímetro e falar que você está a 100 por hora. Tá. Né? Você está chutando. Sim. E é isso que acontece o dia a dia do cara quando ele não tem uma ferramenta, né? É aquela história do planejamento que ele não acompanha as planilhas, né? Ele, não, eu sei mais ou menos quanto é que eu estou gastando aqui. Se ele não estiver anotando, ele não sabe, ele acha que sabe. Ele se perde. Então a irrigação é a mesma coisa. Se ele tiver uma ferramenta, ele já vai dar um passo gigante. Porque ou ele vai ver o tanto de água que ele está jogando a mais, ou ele vai ver o tamanho do buraco que ele está fazendo a menos ali. Entendi. Dificilmente ele vai estar trabalhando correto. Não tem como acertar todo dia, né? E irrigação é todo dia. Então por isso que ele tem que ter uma ferramenta. E assim, tu vê muitas pessoas que não têm, que não trabalham? Muitas, a maioria. A maioria. Hoje, eu sou o maior consultor em termos de área irrigada com 60 mil hectares. O oeste da Bahia já está com 350 mil. Né? A gente tem outros consultores aí, mas eu acredito que no total, se juntar todas as empresas, deve ter 100 mil hectares de manejo no oeste da Bahia. Tá, mas então as empresas que você atua, existem essas ferramentas? Sim. Entendi. Sim. É uma das coisas que você faz nas consultorias. A gente disponibiliza as ferramentas para ele. Entendi. Entendeu? Então ele sabe realmente o que está acontecendo na fazenda. Exatamente. Pronto. Depois a gente vai divulgar aí o seu trabalho. Tá, e agora a respeito de manutenção e durabilidade, né? Porque tipo assim, beleza. É que nem um carro novo, né? Você compra um carro novo, primeiros meses é uma maravilha, né? Só que aí os anos vão passando, fica com ele 3 anos, que você vai ver o quanto você começa a ter de manutenção, né? E para quem já teve carro velho como eu, a gente sabe, né? Que gasta demais com manutenção. E no pivô, como é que funciona? No pivô ou na irrigação em si? O mercado de máquinas agrícolas, ele evoluiu muito rápido e o mercado de irrigação, para essa parte aí, ele ficou para trás um pouco. Então, por exemplo, hoje você compra uma máquina
sei lá, uma John Deere da vida, tem com tantas mil horas, você tem que plano levar de lá. manutenção. Tem um plano de manutenção. No pivô não tem? O mercado de pivô começou a colocar isso agora. Agora que começou o plano de manutenção preventiva. Olha, rapaz. Né? Por quê? Porque o pivô é uma máquina muito robusta. Muito robusta. Ele aceita muito desaforo. Né? Então, toma chuva, toma sol. É 365 dias do ano no campo, apanhando pro clima, e ela tá de pé. Né? Às vezes acontece algum probleminha dela cair, o cara pega o trator, levanta, aperta um parafuso ali. Mesmo que para a roça. O pneu estragou, vão lá, troca. Mas ainda assim é uma máquina que não vai atrapalhar o desempenho dela. Assim que ele fez a corretiva, ela volta para o estado que ela estava, o estado atual. Só que isso é muito caro, né? Se a gente for esperar o equipamento ficar dando problema para dar manutenção, sai muito mais caro. Sempre, né? Qualquer coisa. Então hoje a gente tem as fazendas mais antigas e irrigadas aqui do oeste da Bahia, eles já sabem certinho o plano de manutenção de fazer. E aí os meninos, por exemplo, conheci produtores que eles trocavam rotor de bomba quase todo ano, porque estragava, puxava muita areia, muita pedra na captação, estragava, entrava dentro do bombeamento, rebentava tudo por dentro. Né? E eu tenho clientes que eles não mexem no rotor de bomba e já tem mais de 5, 6 anos. Né? Porque faz uma manutenção preventiva, cuida da limpeza, da captação e tal. Os caras entenderam a economia que isso dá lá na frente. Com certeza. Então vale a pena contratar um cara e deixar fixo na fazenda só para fazer aquilo. Manutenção preventiva. Claro que porque sim. Isso é geral. Isso eu aprendo no Lean também, né? Inclusive tem o plano LIL, que é limpeza, inspeção e lubrificação. E isso serve para qualquer tipo de máquina, né? Seja um trator, seja carro, que isso é uma ferramenta que veio da Toyota. Então, hoje, Mauro, a gente começou esse ano, na verdade, que eu tenho contato, você comprar planos de manutenção preventiva das próprias revendas. Então, eu compro um pivô, mas eu não tenho mão de obra para fazer aquela manutenção, não sei, é só eu e meu pai aqui cuidando da área. Você já contrata, aí a turma já sabe, de 6 em 6 meses a gente vai lá, vai fazer isso. É como se fosse a garantia de um carro novo. É isso. E agora a gente tem garantia também. Aí, é isso que eu estou dizendo. Garantia e seguro. Porque agora você tem um plano de manutenção, você consegue colocar uma garantia em cima, uma garantia estendida, mas um seguro agrícola também, um seguro daquele equipamento. Né? Vai te custar um pouco mais, mas tu tem a garantia de que você vai trabalhar justamente com ele. E eu espero, assim, deve ter no contrato lá, sei lá, multa em caso de não cumprimento, digamos, por parte da empresa, né? Isso aí. Então é uma segurança muito bom, show de bola. Você sabe quantos anos com pivô trabalha? Não faço ideia. Olha, eu trabalhei em São Gotardo com pivôs de 1984, produzindo 1900... batata, cultura de alto valor e produzindo muito. Moço! O pivô, Mauro, se ele for bem levado essas manutenções preventivas aí, 30 anos tranquilo. Tá? Dependendo da qualidade da água, mas tudo tem a ver com manutenção preventiva. Se você tem uma água de baixa qualidade, você vai tratar essa água antes de colocar para dentro. Então, por exemplo, a água tem ferro, você coloca numa piscina para decantar, enfim, para aerar. Tem algumas formas de trabalhar a água de baixa qualidade, né? Entendi. Mas se você pega uma região, por exemplo, o oeste da Bahia, tem muita captação de poço, a água é cristalina, a água vem muito limpa. E aí você coloca isso numa piscina que ainda vai decantar um pouquinho de sujeira, você consegue captar uma água muito limpa, uma qualidade de água. Tá. Se você souber trabalhar uma manutenção preventiva, esse pivô 30 anos por baixo. Ele trabalha com você. Eu não sabia que era tanto tempo, né? Por isso que compensa você caprichar no projeto. Porque é longo prazo, né? É longo prazo. Tá. Agora, sério mesmo, a gente estava falando sobre a questão de clima aí. É tudo balela mesmo, esse negócio de desertificação, essas coisas aí? Ou como é que é? Eu falo porque eu já não ouço a imprensa, né, praticamente. Mas de vez em quando aparece notícias sobre isso. E até que ponto tem alguma coisa a ver? É verdade ou não? Tu tem alguma informação? Sai alguns estudos aí. Inclusive a gente vê, eu participo de grupo de pesquisadores no Instagram, no WhatsApp, LinkedIn. Entre eles mesmo há muita discordância, né? Há muita discordância. O que eu tenho acompanhado é que realmente assim, existe uma mudança climática acontecendo e alguns falam que isso é algo natural, de eras, né, geológicas, enfim. Outras são ciclos de 15, 20 anos, de ciclos de 50 anos, enfim. E às vezes sai algum artigo científico também que começa a discorrer um pouco. Então a NASA, esses tempos atrás, falou um pouco daqui algumas regiões aqui no Brasil,
que daqui não sei quanto tempo, que pode sofrer desertificação e tal. Né? Principalmente essas regiões aqui, cerradas, essas regiões... Quando a gente olha no Google Maps lá em cima, a gente vê que nós estamos, né? Aí meio nessa área, né? Nós estamos inseridos. Daqui indo lá para cima, Piauí, ali é bem sertãozão, Irecê. E isso aí, se vai vir ou não, né? Eu não consigo te afirmar, te falar. Mas com certeza, à medida que isso for aumentando, e mesmo que seja pouco a pouco, ano a ano, numa escala muito grande, ano a ano vai impactar um pouquinho a agricultura. Sim. Né? E ela vai se modelando. Então aí quem tem irrigação acaba estando na vantagem. Cara, quem tem irrigação, ele vai ser muito menos impactado. Entendi. Né? Então, se a gente pegar num cenário extrapolando aqui, que a partir de daqui 5 anos vai ser muito difícil produzir aqui no oeste da Bahia, quem tem irrigação vai sofrer muito menos com isso. Sim, né? É como tu falou antes, né? Então, você tem uma garantia a longo prazo. E esse negócio do nosso... Nós estamos aqui sobre o urucuia, né? O lençol... Aquífero. Aquífero, isso. Não tem perigo de acabar essa água? Como é que é? Tu tem alguma informação, não? Não, assim, congestão não tem, sabe? A recarga desse aquífero é muito forte. E a relação que a gente tem de extrair essa água, né, com relação ao volume do aquífero, ela é muito pequena. Né? Então, todo mundo trabalha dentro da outorga, todo mundo trabalha de uma forma correta. Tem as leis, tem distância entre postos para acompanhar. Sim. Tem muita estação de medição do lençol, o dinâmico e o estático ali, a oscilação dele. Então está controlado, né? Com certeza. Congestão, o potencial da oeste da Bahia chega a 1 milhão de hectares irrigados. E nós estamos com quanto? 350 mil. Moço, nós temos ainda mais do que o dobro. A triplicar aí quase. Que massa, que massa. Moço, nós estamos indo para o final aqui. Eu não combinei com você, mas eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Sempre tem esse quadro aqui. E algum fato relevante na sua vida, alguma coisa que aconteceu, pode ser da família, pode ser engraçado, pode ser emocionante, pode ser alguma coisa, qualquer coisa que para você fez a diferença na vida. Você tem alguma coisa que possa compartilhar? Quando eu cheguei no oeste da Bahia, eu tive uma lição, sabe? Essa foi uma lição de humildade. Opa. Que eu acho que é legal compartilhar com a turma aqui. Como eu vim de 4, 5 anos trabalhando na região lá de São Gotardo com HF, realmente assim, eu estava muito bem, né? Muito bem posicionado no mercado, seguro de mim e tal. Sim. Quando eu vim trabalhar com soja, com milho, eu estava realmente muito confiante mesmo, de que ia ser mais tranquilo. Só que quando você vai para outra região, não é só a cultura, né? Você tem um solo que é diferente, é um solo que te desafia, ele armazena menos água. Você tem pivôs muito maiores, que a dificuldade de trabalhar com ele é outra, né? Você tem regiões que nem tem sinal, que não tem, né? Então, para comunicação, para tecnologia do equipamento. E eu, naquele momento, eu não tinha pensado nisso. Né? Então eu vi, vai ser moleza, eu já vim cheio e tal. Falei, nossa, eu vou deitar. Eu sou o cara. Vou deitar. Aí, na primeira volta na roça, com um grande cliente nosso aqui, ele andando junto comigo e me testando também, né? Uhum. E aí a gente tava passando de carro a caminhonete do lado de um pivô, eu brinquei com ele e falei, ó, só, até uns pés de melancia tem aqui, ó. Aí ele olhou pra mim e falou assim, você gosta de melancia? Falei, eu gosto, você não gosta não? Aí ele tá assim, eu gosto, mas eu não tô podendo chupar agora, não. Quer parar pra levar uma? Falei, eu quero. Aí parou o carro e ele, sério, né? Eu peguei uma, ele, pode pegar mais, senhor, não tem problema não. Eu falei, peguei 3. Falei, vou levar essas melancias pra casa e eu ainda vou dar pra um amigo meu e tirar uma onda, né? Fui embora, terminou a visita, coloquei no meu carro, levei essa melancia pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui partir, dei uma pro meu amigo, e aí quando eu fui partir lá à noite, eu dei de cara com aquela massa branca. Falei, que melancia que é essa? Será que essa melancia é diferente e tal? E aí eu mandei mensagem pra ele, essa melancia é esquisita, né? E, tal. E era aquela que eles falam melancia de cavalo, né? Eita bexiga, velho. Aí, assim, isso é engraçado, cara, mas é pra levar pra vida, que a gente sempre tem a aprender, né, cara? Você tem que chegar manso, você tem que chegar tranquilo, com humildade, ouvir mais, né? Com aprender, certeza. Porque independente do conhecimento que você tem muito a aprender ainda. Com toda certeza. Que massa, velho. Pois é. Eu tenho várias histórias, mas aqui não é o momento, esse é o momento dos meus convidados falarem, mas
uma coisa que eu acho que todo mundo já se ligou e já sabe, eu sempre falo que a humildade é a maior grandeza do ser humano. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum. Moço, mas agora chegou o momento, estamos chegando ao final aqui, divulgue seu trabalho, suas redes sociais, todas que você quiser, fique à vontade aí. Bom, pessoal, na rede social, no Instagram, você consegue me achar lá, @mestre_irrigação, então Mestre Irrigação. O canal no YouTube também a gente tem, Mestre Irrigação, da mesma forma. Eu tenho um treinamento online também, um treinamento, um ecossistema nosso só de irrigação, onde você vai aprender a olhar projetos, cuidar do seu equipamento, fazer um bom manejo de irrigação, produzir mais, economizar energia, né? Isso é bom. E no físico, hoje eu trabalho aqui na região oeste da Bahia, eu sou consultor, né, na empresa da Vale Schedule, da empresa da Vale, de manejo de irrigação também em gestão. Hoje eu trabalho principalmente, Mauro, hoje mais cedo eu estava até numa cliente que a gente estava ajustando o planejamento dela, porque ela expandiu o projeto, comprou a semente e na hora de executar o plantio da segunda safra irrigada, a concessionária não entregou o aumento de carga de energia. Então o plano era trabalhar com 2.600 kW de demanda, ela só está com 1.800. E aí eu fui fazer todo o planejamento dela olhando para frente, né? Sim. Fazendo a simulação se ia dar conta ou não. E a gente percebeu que a gente precisava ajustar 3 pivôs. Então a gente foi lá hoje, olhou, então vamos trocar esses pivôs aqui de sorgo por milheto, vamos pegar esse de sorgo aqui e jogar lá para outra área. E a gente coloca um de feijão lá na frente quando o sorgo está saindo, que a gente consegue manter a renda e ajusta de acordo com a nova disponibilidade de energia. Então essa parte de planejamento também eu atuo muito forte. Legal. Com a turma aqui. Muito bem. Então, tem mais alguma rede? É o LinkedIn também? Tem no LinkedIn, tá Igor Santos lá. Pronto, show de bola. Então, cara, vamos chegando ao final de mais um episódio, então, do StefaniCast. Aprendemos muito sobre irrigação. Eu também aprendi, claro, né? Sempre aprendo mais aqui com todo mundo que vem, os convidados. Então vamos encerrar e nós temos um jeito de encerrar que eu já te falei, já sabe como é que funciona. Muito obrigado de verdade pela sua presença, né? É 1 hora do seu tempo que você está aqui comigo, de verdade, do fundo do coração, te agradeço. Beleza? Eu agradeço, Mauro. Então tá, vamos lá? E aí? Vamos agregar?